Boa noite. Vamos então dar início ao nosso estudo das quartas-feiras, né? Como de praxe, agradecendo primeiramente ao Pai da vida pela oportunidade, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos pelas intuições, pelo carinho com que somos tratados pelo plano maior. Esses grandes amigos, irmãos de jornada evolutiva, possam nos intuir, nos auxiliar na noite de hoje, para que possamos entender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, através de Emmanuel, enchendo o nosso coração de paz, de sabedoria, nos preparando para quando voltarmos para casa termos um pouco mais de noção do que nós estamos fazendo nessa escola bendita. Que a paz do Mestre permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Bom, nosso tema do estudo de hoje é a carta de Paulo, né? As cartas de Paulo, é Gálatas, capítulo 3, versículo 3, né? Em que Paulo, nessas cartas, tem um trecho em que ele diz: sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne. E Emmanuel, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Emmanuel, né? Comentários a cartas de Paulo. Ele pega esse trecho e junta com Vinhas da Luz, né? Do livro Vinhas da Luz, não, desculpe, Pão Nosso, né? Da editora FEB, e nos esclarece sobre esse parágrafo em que Paulo faz esse comentário nas cartas aos Gálatas. E o tema que o Emmanuel nos colocou é contra a insensatez. Então vamos lá, o que Emmanuel nos diz? Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, mas marchando em sentido inverso para os círculos inferiores. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura do ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Meus irmãos, quando nós começamos a estudar doutrina espírita, primeira coisa, nós vamos lá nas obras de Kardec, Livro dos Espíritos, principalmente, né? E aquela questão que diz como são criados os espíritos, ou seja, como nós fomos criados. E a resposta dos imortais a Kardec diz: os espíritos são criados simples e ignorantes. Lembram-se? Simples e ignorantes. Ora, se somos criados simples e ignorantes, nós estudamos também que nós saímos das mãos do Criador em formato de mônadas, né? E passamos alguns milhares e milhares de anos nesse processo, né? De evolução. Aí o Pai da vida, segundo nos informa a literatura espírita, ele nos deixa um período estagiando junto aos minerais, onde adquirimos a atração magnética, né? Aí ficamos outro período estagiando no reino dos vegetais, onde adquirimos a sensibilidade. Desculpe. Passamos um outro longo período junto ao reino animais, onde adquirimos o instinto, né? E finalmente passamos ao reino hominal, onde adquirimos a razão. É um trajeto longo das mãos do Criador até o homem. Longo, porém, de agregar, como se diz, qualidades, agregar características a essa chama divina que somos nós enquanto espíritos. Então nós percebemos também que o Pai da vida, todo amor, nos deu todos os recursos para que nós aprendêssemos, vivenciássemos em cada estação da vida, passássemos por todas elas e fôssemos rumo à evolução. Certo? Bom, aí nós vamos encontrar, mas por que o homem, a gente faz essa pergunta, por que o homem que recebeu tudo isso
de mônada até chegar no reino nominal, ele recebeu todas essas características, tinha tudo, né? Todos os recursos nas mãos para continuar sua marcha ascensiva, e de repente ele se vê encharcado de débitos, encharcado de karmas negativos e uma série de outras coisas, tendo que reencarnar várias e várias vezes para ajustes. Essa é a pergunta que nós fazemos. E aí, quando Emmanuel nos fala aqui, dão assim a ideia de homens que partissem à procura do ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Foi o que aconteceu conosco. Nós partimos do plano superior, que ele diz aqui, né? Iniciam um esforço na região superior, marchando em sentido inverso. Nós partimos do plano superior, das mãos do Criador, em busca do ouro, né, da perfeição. Só que chegou num certo estágio do caminho, usamos o nosso livre-arbítrio, que foi a coisa que Deus nos legou, e não, como diz, não mexe com isso, né? Deixou a liberdade a cada um dos seus filhos fazerem o que bem entendem, como Paulo mesmo nos esclarece, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? E então deixou essa liberdade para ver até onde nós usássemos essa nossa liberdade com parcimônia, com sensatez. E muitos de nós ainda têm dificuldade em administrar essa liberdade. Não é verdade? Então é isso que Emmanuel traz para nós, a hora que ele nos explica, né? Inclusive ele fala, semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Inclusive tem uma escola religiosa cristã que diz que os nossos karmas são provenientes dos nossos pais. Lembram-se daquele dogma do pecado original? Né? Só que a doutrina espírita já conseguiu nos esclarecer que não é bem por aí, né? Cada um responde pelos seus atos. E Emmanuel continua. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Olha só. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Quantas vezes nós já vimos isso? Né? A grande maioria dos espíritas de hoje, eles vieram de um berço ou católico ou de um berço protestante. No berço católico, nós tivemos o dogma da promessa. E no protestante também. E quantas promessas nós fizemos no nosso passado? E fazemos agora ainda para os nossos mentores. Né? Se eu conseguir a cura de tal coisa, ou se eu conseguir equacionar determinado problema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ou seja, aquela famosa barganha a gente ainda tem esse costume de fazer com a espiritualidade amiga. Só que, como o Emmanuel nos diz aqui, muitos enfermos, quando está doente, eles são alimentados de impulsos nobres. Olha, assim que eu sarar, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. Muitos se esquecem. Mas por quê que isso acontece no século XXI? Não, meus irmãos, isso sempre aconteceu. Sempre. Se observarmos as curas de Jesus, observarmos a caminhada de Jesus naqueles 3 anos, teve um dia, inclusive está no Evangelho, e Humberto de Campos nos esclarece através do querido Chico, que teve um dia que Jesus, na casa da sogra de Pedro, final de tarde, após ter trabalhado o dia todo ajudando os enfermos, curando, auxiliando, muitos eles curavam, ou muitos não curou, né, porque não era permitido ainda. E ele estava assim cansado fisicamente, por assim dizer. Sentou-se assim na beira do lago,
cabeça baixa. E Pedro foi até ele e disse: mestre, por que está triste? Curasse tantas pessoas, fizesse tanta caridade no dia de hoje. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, dá uma olhada naqueles que nós curamos, que nós auxiliamos. Onde estão? Os aleijados, né? Os cegos, os paralíticos. Ao invés de no templo agradecer ou ajudar os que precisam, a grande maioria voltou para a vida mundana. Né? E o que Emmanuel está nos dizendo é justamente isso. Então sempre aconteceu e acontece ainda. A hora que nós estamos no momento da dor, nós prometemos muito e o fundo. Nos comprometemos a mudar, nos comprometemos a nos melhorar. E assim que passa a dor, assim que recebemos a graça, muitos esquecem. Né? E ele ainda aqui diz, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas, ou seja, a cura, na aquisição do dinheiro fácil. Ou ainda pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Quantos não pedem aos mentores, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo? Quantos não pedem aos seus santos de devoção? Quantos não dão quantias nas igrejas em forma de dízimo, visando receber algo em troca? Não mudou muito não, meus irmãos, não mudou. Não estamos aqui criticando, nós estamos estudando comportamentos para que nós possamos melhorar o nosso. Não crítica, mas observação. Tá? Vamos ver o que Emmanuel continua nos dizendo? Numerosos aprendizes persistem no trabalho do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino. E plenamente despreocupados dos períodos multimilenares em que temos sido servidos pelo Senhor. Períodos esses que nós falamos no começo. Quantos milhares de milhões de anos essa mônada das mãos do Criador até chegar no reino animal fez esse trajeto, adquirindo, sendo assistido pelos engenheiros siderais. Isso nós esquecemos, né? Vamos lá? Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Ou seja, nós queremos ser recompensados de tudo que nós fazemos. Eu estou fazendo caridade, eu estou dando esmola, eu vou ser recompensado. Como se isso não fosse a nossa obrigação. Né? Muitos trabalham, estou falando da nossa casa espírita, tá? Muitos vêm para a nossa casa espírita com o intuito de serem ajudados, não de ajudar. Olha, eu vou lá trabalhar porque aí eu aproveito, os espíritos estão lá, eles já vão me ajudar nos meus problemas. Nós não vamos desarmados de intenções. Nós não vamos, coração aberto, estou aqui, Senhor, para que seja feita a sua vontade. Não, eu estou aqui, eu vou dar a minha parte, mas eu queria que você me ajudasse em tal coisa, com a minha família, com os meus negócios, né? Então, nosso auxílio não é desinteressado. E Emmanuel encerra esse trecho, nos dizendo: trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora da luz imperecível. Olha que coisa bonita, né? Ou seja, Senhor, eis-me aqui. Com que eu posso ser útil, estou disposto a colaborar. Se caso eu merecer algo, fique a seu critério. Esse seria o nosso comportamento. Quando Paulo diz sobre insensatez. Né? Mas, como nós estamos ainda caminhando, marchando, né? Muito caminho pela frente ainda para percorrer, esses pedacinhos desses estudos
vem nos trazer essas gotinhas homeopáticas de entendimento para que a gente possa gradativamente mudar também a nossa posição diante da vida, diante dos trabalhos da nossa mediunidade, da nossa casa espírita, da nossa causa espírita. Né? Essa barganha que nós aprendemos a fazer em alguma época dos milênios para trás, que a gente possa ir gradativamente deixando de lado para servirmos sem interesse, para servirmos com humildade. E deixe que o Pai da vida nos dê aquilo que Ele acha que nós merecemos. Ok? Deu o nosso horário, né? Muito obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos encha de bênçãos, de paz. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima quarta, se Deus assim o permitir.